nossa terceira sessão de oitivas, a nossa quarta reunião da Comissão Especial de Inquérito da CEI do Gabinete Paralelo. Vou fazer a leitura aqui dos ofícios e das correspondências que nós tivemos. Dia 7 de outubro, protocolei eu aqui um pedido junto ao terceiro tabelião de notas e de protestos de letras de título de Bauru, solicitando a informação sobre quem é a pessoa física ou jurídica responsável pelos pagamentos das atas notariais que até agora nós temos compostos aí nos autos do processo. Paralelo a isso, nós tivemos também a resposta, foi protocolada ontem, do senhor Luiz Vicente Federici, em nome do senhor Glauber, como procuração juntada, referente àquela demanda que o vereador Maurílio Moretti fez, e a partir de agora a gente segue para as autoridades policiais averiguarem. Só uma pergunta, a procuração foi colocada ontem? Foi juntada, senhor. Como que o senhor, como presidente, mandou para ele antes da procuração estar juntada no processo? Foi como eu falei para o senhor, né? Quando a minha assessoria... Não, o senhor não falou nada para mim. Então é só buscar no vídeo na semana passada, né? Então outra coisa que eu tenho umas coisas para falar. Mas o senhor quer que eu responda essa primeiro, vereador? Ontem eu fui atrás do processo, certo? A minha assessora foi até o seu gabinete, certo? Aonde a sua assessora falou que estava olhando o processo, que não poderia me dá-lo. A sua assessora normalmente desapareceu, certo? Fiquei aí até às 5 da tarde, quase, 4h30, só que a minha assessora ficou até às 6, certo. A sua assessora desapareceu e mandou uma mensagem para ela que se quisesse para protocolizar um ofício para mim ter acesso ao processo. É isso mesmo? Membro de SEI tocar protocolizar um ofício para ter acesso aos autos? O senhor está perguntando. Estou perguntando. E aí eu lhe respondo que ontem a minha assessora ela fez entregas de outras convocações. Nós tivemos pedidos de redesignação de datas e nessa atividade externa ela pode ter desencontrado, tanto com o senhor quanto com a sua assessora. Sobre os autos do processo, eles são disponíveis para os membros. A única coisa que eu peço é só paciência, primeiro porque essa orientação do ofício, junto com a minha assessora, foi um excesso de cautela por parte dela. Os autos eles ficam disponíveis. O senhor sabe muito bem, o senhor também já foi presidente de SEI, nós temos apenas que encartelar eles. Então, a gente recebe o documento, faz termo de juntada, carimba, o senhor sabe como que é essa documentação. Eu, inclusive, hoje pela manhã, fiz o levantamento com ela sobre o que nós tínhamos já, referente à documentação encartelada. Precisamos dar sequência à paginação dos documentos. Então, assim, fica disponível, sem problema nenhum para todos os membros. Só vou pedir paciência para a gente poder, se Vossa Excelência puder esperar máximo 2 dias aqui, a gente termina de encartelar e fica já documentado, porque são documentos que vêm externos, a gente vai juntando, tal qual os requerimentos que os vereadores apresentam. Precisa carimbar, é um procedimento administrativo, minha assessora é recente, ela é deste mandato, referente à atividade parlamentar, e aí a gente só precisa fazer a orientação para que ela não cometa equívocos na hora de juntar os documentos. Bom, o senhor disse aí que eu já fui presidente de SEI, toquei a SEI muito bem tocado, onde confiei no senhor como relator, e o senhor deixou a desejar. Eu gostaria que o senhor colocasse à disposição no grupo, a gente tem um grupo, o processo ser aberto a todos os membros. Porque até agora, quem convocou as pessoas, as testemunhas até agora? Quem elaborou quem vai ser chamado ou não? Tem algum membro que conversou com o senhor? Não, a sequência ela foi colocada no plano de trabalho das datas, e aí eu fui expedindo conforme nas conversas que a gente vai colocando aqui. Nós temos um número limitado de testemunhas, nós temos um prazo para poder cumprir, e aí a gente começou fazendo as notificações conforme no plano de trabalho eu não vi certos nomes lá e está sendo convocados. Desculpa, o vereador, o senhor entendeu? Pode... Eu acho que o senhor já caiu num erro onde teve uma SEI nula, por incapacidade de tocar, porque o senhor quer avocar tudo. No meu modo de ver, o senhor está com essa SEI para fazer política com ela. Seu modo de ver. Bom, eu estou falando, deixa Fique o senhor falar à vontade, eu estou falando. Mas o senhor está falando. O senhor está, vamos dizer assim, se aproveitando do momento político para querer se aparecer, porque a SEI já foi nula, o senhor está caindo nos mesmos erros daquela SEI que foi anulada do senhor, entendeu? Por querer ser o tal.
pelo jeito que a gente vê aqui, são 6 trouxas, no modo de dizer, entendeu? Falando amém a uma SEI, que o senhor foi citado por uma testemunha que faz parte de um grupo de WhatsApp, de um grupo de ódio, com certas pessoas, e o senhor não respondeu nada à pessoa que ali está, entendeu? O senhor já, no meu modo de ver, o documento está quase pronto da prevaricação que vou levar ao Ministério Público, pela falsa testemunha do senhor Glauber Cardoso, entendeu? E pela omissão do senhor no depoimento dele aí. E também na omissão de um membro da SEI ir conversar com testemunha, Glauber Cardoso, na noite antecedente à sessão aqui, à oitiva. Então, o senhor, como presidente, se o senhor quiser tocar um trabalho sério, vamos dizer assim, para não dar anulidade lá e ficar gastando tempo e dinheiro público, certo? Com funcionários trabalhando, com luz, com tudo, para chegar lá na frente e dar uma anulidade, somente para ter o quê? Para ter status políticos? Porque é o que eu estou vendo. Eu acho que uma comissão de inquérito aberta, com 7 membros que o senhor pediu, eu acho que tem que ter reunião semanal, e não só um plano de trabalho, que o senhor não sabe o que vai vir à tona ainda aí. Porque quando eu oficiei o senhor do senhor Glauber Cardoso, o que o senhor fez? O senhor já mandou para um advogado que não estava constituído. Não estava, nem o nome dele tinha ainda. Só a presença dele estava aqui. Sem conversar com membro algum. E ontem, na hora que eu fui querer olhar os autos, o senhor me negou os autos. Entendeu? Então eu acho que o senhor está no mesmo erro, somente política nessa SEI. Certo? E eu gostaria de colocar a votação, certo? A paralisação desses trabalhos. Certo? Para a gente realmente ver quem está com vontade de trabalhar e o senhor se adequar a ser presidente de SEI. E a não querer aí só fazer política e gastar o tempo da Câmara Municipal. O senhor concluiu? Posso falar? Pode falar. Vereador, já que o senhor desabafou agora, então eu entendo que são opiniões suas e este é o problema de não vir na primeira reunião, né? Vossa Excelência faltou na primeira reunião, foi disponibilizada por senhor só um minutinho, vereador. Só um minutinho, vereador. Só um minutinho, vereador. Vereador, o senhor já falou, vereador. O senhor já falou. Que bom que o senhor recuperou suas redes sociais. A questão é a seguinte, vereador. O senhor, no primeiro dia que nós apresentamos o plano de trabalho, nós tratamos exatamente sobre isso. A oitiva, a primeira reunião foi gravada, disponibilizada para o senhor. Isso está tudo documentado. E aí, quando o senhor fala da questão, o senhor começou falando assim, ó, não, porque eu busquei o processo. Comecei a falar, o senhor me cortou. Já falei para o senhor, vai ficar disponível. O que eu falei exatamente para a minha assessora é a gente juntar, porque tem uma documentação, como é papel, tem um procedimento administrativo para fazer, para ficar à disposição. Primeira questão. Segunda, o senhor mistura quando o senhor vai falar. O senhor vai falar, por exemplo, da questão de citação, do que depoente me citou. Vossa Excelência é citado também, a todo momento. O vereador João Pacheco também foi citado também. E aí o senhor fala de um grupo de WhatsApp, da qual o senhor também faz parte, é o grupo Projetos. O vereador Tito faz parte, o senhor faz parte, eu faço parte, o vereador Fernando Toledo faz parte. Durante a oitiva ali, eu falei exatamente isso. É um grupo de WhatsApp? É. Então, quando ele fala de grupo de WhatsApp, nós estamos falando de um ex-candidato, a vereador, enfim, que também tem a questão política bem forte, né? Então, vereador, vamos só separar as questões. Eu entendo a vossa, de repente, brabeza, fique insatisfeito com o presidente que nomeou o senhor para SEI. Infelizmente, eu não tenho essa prerrogativa, então não é comigo que o senhor tem que ficar bravo nessas circunstâncias. O plano de trabalho foi apresentado, o rol de testemunhas também estão lá. Então, assim, se o senhor identificar qualquer irregularidade, junte os autos, apresente eles, porque senão fica também discurso político da Vossa Excelência, já que o senhor fala também de discurso político. Quanto à suspensão, vereador, não tem previsão legal, esse é o problema. Não dá para eu pôr para votar algo que não está previsto no regimento. A única previsão de suspensão, segundo a resolução 377, que é o regimento interno da Câmara, a suspensão dos trabalhos da SEI é apenas no recesso parlamentar,
que isso está sendo respeitado, inclusive. Então, eu entendo, Vossa Excelência, suas falas, Vossa Excelência coloca aqui das suas opiniões, aquilo que o senhor pensa, mas a gente está trabalhando com objetividade legal. Tá? Como eu falei para o senhor na semana passada, foi aberto da vosso requerimento, foi aberto para que a testemunha se manifestasse. E quando a minha assessoria entrou em contato com ela, com a testemunha, ela disse, mande para o meu advogado. Então, assim, que foi juntado, inclusive, a procuração aqui. Daqui vai para a polícia. É simples, tal qual como nós definimos na semana passada. Entendo a discordância, isso é natural, mas é bem objetivo os trabalhos, vereador. Se eu sair daquele plano de trabalho, ou se Vossa Excelência identificar alguma irregularidade daquilo que está escrito, fique à vontade para apresentar, protocolar, ou então fazer a denúncia que o senhor quiser. Né? Mas, perfeito. Enquanto isso, a gente vai seguindo os trabalhos ali. E eu vou seguindo estritamente o que está previsto no regimento. Tá? Bom, vamos começar então as testemunhas de hoje. Hoje nós temos o senhor Luiz Guilherme Romagnoli e o senhor Fagner Prioli, que foram mencionados pelo senhor Glauber. Vereador Fernando Toledo retoma os trabalhos, né, depois do período de licença. Seja bem-vindo, vereador Fernando. Tal qual eu fiz com os demais membros da CEI, vou pedir para que o senhor também responda o mesmo questionamento, se o senhor se vê impedido de participar dessa comissão especial de inquérito. Se o senhor puder só registrar no microfone, a gente já... Tudo certo. Obrigado, vereador. Então, seja a cadeira cativa do senhor, já é natural do seu partido, enfim, da sua nomeação. E um pouco antes de começar os trabalhos da comissão especial de inquérito, o vereador Rodrigo Campanhã fez chamada, inclusive, de vídeo para poder identificar que ele estava em Itapuí, ele é secretário lá, vai receber o conselheiro não, acho que fiscal do Tribunal de Contas, também atividade totalmente natural, mas como os trabalhos das CEIRAS ficam gravadas, não há prejuízo na qualificação dele. Estendi a ele, se fosse a questão de algum questionamento que pudesse fazer, ele não fez essa manifestação, então a gente segue com nossos trabalhos aqui. São duas testemunhas, na ordem de chegada foi o senhor Luiz Guilherme Romagnoli e o senhor Fagner Prioli. Então nós vamos seguir, Júlia, pode trazer o Luiz Guilherme Romagnoli. O Luiz Guilherme Romagnoli servidor ainda da prefeitura e foi mencionado pelo senhor Glauber como alguém que mandava textos, mensagens para o grupo que tinha organização ali e era organizado pelo senhor Glauber. O senhor Luiz Guilherme, fica à vontade. O microfone, o senhor sabe que é só apertar ali, ele vai ficar vermelhinho ali na ponta, o senhor consegue falar. Obrigado por atender a nossa convocação, senhor Luiz Guilherme. A gente sabe que nós temos agenda de trabalho, mas é bastante importante para nós aqui suas declarações. Vamos começar, então, senhor Guilherme, o senhor está aqui na condição de testemunha para tentar elucidar o objeto da Comissão Especial de Inquérito, que está diretamente relacionado à formação de um grupo, que seria financiado e organizado para poder defender a administração, atacar opositores. Tá? Vossa Excelência foi mencionada, né, em algumas questões, então a gente já colocou o senhor para poder nos ajudar a esclarecer. Como o senhor está na condição de testemunha, aplica-se ao senhor o artigo 342 do Código Penal, em que fazer afirmação falsa, negar a verdade como testemunha é considerado crime. Então, peço apenas que o senhor responda com a veracidade daquilo que o senhor tem, a ciência dos dados que o senhor tem, bem como outros elementos que possam nos ajudar a esclarecer os fatos. Então, começo perguntando o básico para o senhor, né? Seu nome, sua formação acadêmica, sua função na prefeitura. Explica um pouco aí do Luiz Guilherme Romagnoli, que está conosco hoje. Bom dia primeiro, senhores vereadores, senhor presidente dessa CEI. Queria até agradecer o convite também. Realmente meu nome foi citado e eu acho que é importante esclarecer alguns pontos, até para não ficar com uma versão só. Então, meu nome completo é Luiz Guilherme Romagnoli, sou formado em comunicação social, com habilitação em jornalismo. Trabalhei aqui na Câmara por um período, já depois de formado, trabalhei em televisão e depois comecei a prestar serviços na Prefeitura em junho ou julho de 2021, não vou me lembrar exatamente o mês. Então, desde então, primeiro passei pelo gabinete e agora estou lotado na Secretaria de Comunicação. Perfeito. O senhor fala que o senhor passou pelo gabinete. Quando começou o vosso trabalho junto à Prefeitura Municipal de Jaú?
Eu comecei em junho ou julho de 2021, não vou lembrar exatamente. 2021. Junho ou julho de 2021. Em novembro de 2022, eu fui convocado em um concurso que eu tinha prestado em 2017, se eu não me engano. Esse concurso ficou com o tempo de convocação suspenso durante a pandemia, então ele ainda não tinha caducado. Era um concurso de nível médio, na época eu não era formado ainda, prestei. Em novembro de 2022, acho que chamaram umas 15 pessoas, eu estava nesse meio, exonerei, assumi a vaga do concurso, mas imediatamente no dia seguinte voltei a ocupar o cargo em comissão que eu tinha no gabinete do prefeito. Depois, se eu não me engano, acho que em abril ou maio do ano passado, eu fui transferido para a Secretaria de Comunicação. Quando o senhor assume, o cargo que o senhor tinha quando o senhor assume antes do concurso era de? Era de diretor estratégico. Diretor. Exonerei. No dia seguinte, aí eu assumi o cargo de orientador social, que é da Secretaria de Assistência Social. No dia seguinte, já recuperei o cargo de diretor estratégico. Novamente para diretor estratégico. Isso. Eu só exonerei para poder assumir o cargo de concurso, que é meu. Perfeito. Se um dia de amanhã o prefeito quiser me exonerar, eu tenho o cargo de concurso. Volta para assistência social. E aí, em janeiro desse ano, eu ganhei o cargo de gerente na Secretaria de Comunicação. Mas aí o senhor foi para a Secretaria de Comunicação este ano? Não, foi em abril do ano passado. Como gerente já? Não, como diretor estratégico ainda. Então o senhor vai primeiro como diretor? Sim. E aí agora ocupa a função de gerente junto à Secretaria de Comunicação. Exatamente. Certo. Na época que o senhor atuava como diretor estratégico, no gabinete, o senhor desempenhava quais atividades ali para nós entendermos um pouco da sua função junto à composição ali do gabinete do prefeito? Tá. Na verdade, eu acho que eu fui lotado no gabinete por uma questão administrativa que eu não vou saber explicar, talvez o RH saiba explicar melhor. Mas desde o começo eu prestava serviço junto à Secretaria de Comunicação. Então, qual era a minha função primordial, aliás, ainda é? Elaboração de textos. Textos prontos, como foi falado aqui. Até explicar para os senhores, talvez não tem nenhum vereador aqui que é da área de comunicação, a gente divulga releases para a imprensa. Release é o termo técnico que é utilizado. Esses releases são textos prontos, que são uma base para que os jornalistas, para que os meios de comunicação tenham informações para poder elaborar os seus materiais. O que acontece é que muita gente aqui em Jaú faz um copia e cola. Mas a função primordial do release é municiar os jornalistas com informações. Se ele quer copiar e colar, é uma responsabilidade dele. Às vezes acontece de uma emissora de TV, de uma rádio, ver o assunto e falar, pode me dar mais informações? Tem algum porta-voz da prefeitura que possa falar sobre isso? E a gente faz esse meio campo. Até tem uma rádio aqui que sempre manda algum questionamento para a gente. E qual é o caminho? A gente encaminha para a pasta responsável, cobra uma resposta. Nem sempre essa resposta vem. A gente não tem como montar uma resposta da cabeça. Esses textos são publicados depois que são aprovados. Então, vamos supor, tem uma demanda relacionada à saúde. A gente elabora o texto, manda para a Secretaria de Saúde aprovar e depois é divulgado. Mas é tudo institucional. Eu nunca fiz texto voltado a atacar alguém politicamente. É um trabalho técnico e institucional. E todo mundo recebia os mesmos textos. Então, não era uma divulgação voltada, você publica isso aqui fazendo um favor. Então, nesse caso aqui, o senhor fazia essa intermediação entre secretarias para poder levantar informações, elaborar textos, e aí depois passa por aprovação dessas secretarias, e aí a vossa atividade era basicamente, então, fazer também esse diálogo com os meios de comunicação. Seria isso, senhor Luiz? É um diálogo institucional, a gente elabora os textos, envia, mesmo jeito que tem um grupo com os vereadores, onde a gente envia esses materiais, também existe um grupo da imprensa, onde a gente envia os mesmos materiais que os senhores recebem, também é enviado para a imprensa. E a gente envia por e-mail, esse material é postado no site, esse material é postado nas redes sociais da prefeitura. O que pode acontecer de algum veículo de imprensa pedir uma nota específica de algum assunto. Me manda uma nota sobre isso? Aí é um material que vai só para ela. Mas a gente é provocado. A gente não manda um material e fala, isso aqui é para você. E aí, nesse caso aqui, quando o senhor estava no gabinete, já foi essa proposta quando o senhor chegou? É isso? Sim, porque eu trabalhava numa emissora de TV na época, vim para a prefeitura a convite e avaliei que era
uma nova oportunidade, um desafio, aceitei, e desde o princípio eu já comecei a fazer isso. Tanto os textos, estava no meio de pandemia ainda, então era basicamente texto. Depois tem cobertura de evento, a gente acompanha, entrevistas de autoridades a gente acompanha, qualquer secretário e tudo mais. E aí, quando o senhor conheceu o senhor Glauber? Porque acho que quando Vossa Excelência chega à prefeitura, pelos relatos, o senhor Glauber já estava também fazendo atividades junto ao Paço Municipal. Como é que foi? O senhor já conhecia o senhor Glauber antes? Passou a conhecê-lo a partir de então? Na verdade, eu já conhecia ele desde 2019, quando eu trabalhei aqui na Câmara, porque ele era uma figura presente aqui nos gabinetes já. Eu estava sempre por aqui. Na época, até onde eu sei, ele não tinha página ainda. Ele só tinha uma pizzaria, aliás, ainda tem, né, pelo que eu sei. Mas ele sempre estava aqui nos gabinetes, então já era uma pessoa que eu conhecia. Mas não tinha uma relação de amizade com ele. Saí da Câmara, fui trabalhar numa emissora de TV, e depois, quando voltei, ele já estava. Inclusive, os senhores que estavam no mandato passado devem lembrar do episódio do Levanta a Mão, que foi ele que filmou. Eu nem estava na prefeitura ainda. Episódio, o senhor falar da reunião da Águas de Jaú, né? Exato. Nesse caso, quando o senhor entra, então, na prefeitura, como era a atuação do senhor Glauber e vossa atuação, que aparentemente tem uma relação direta. Como que seria isso? Não, na verdade, eu tenho uma relação com ele como eu tenho com qualquer veículo de imprensa. Ele tinha uma página e recebia essas informações. Ele, por ser um apoiador, estava sempre transitando por aqui da mesma forma que ele transitava nos gabinetes dos vereadores. Então, eu tinha uma relação com ele da mesma forma que hoje eu tenho relação com outros veículos de imprensa, mas é uma relação profissional, institucional e de troca de informações. À época, o senhor foi orientado por alguém para atender a ele com diferença, com prioridade? Não, eu nunca recebi orientação de atender ninguém com prioridade. Ninguém nunca me falou, ó, essa pessoa tem que receber antes os textos, ou essa pessoa tem que receber tal assunto. Ninguém nunca me falou isso. Nem por parte do gabinete e nem por parte da Secretaria de Comunicação. E no caso, o senhor enxergou a chegada do senhor Vando Alves, do senhor Robertson Bombonato, do senhor Marcos Taxista, esse grupo? Como que era a sua relação com essas pessoas? Como o senhor as conheceu e como que era a dinâmica com elas? O Vando eu conheci pelo Glauber, que ele começou a aparecer em eventos da prefeitura, fazer coberturas, até então eu não conhecia. Ele falou semana passada que ele era pintor de residências, eu realmente não conhecia. Acho que ele até morava em Potunduva e tinha algum trabalho com a rádio comunitária de lá, mas eu realmente não conhecia. O Marquinhos Fares, sendo bem sincero, eu falei 1 ou 2 vezes na vida com ele muito. O Bombonato eu já sabia que ele tinha uma página, que é uma página já mais antiga, da mesma forma que o Luiz Garcia também tinha uma página, então, mas era uma relação puramente institucional. E essas pessoas eram tratadas pelo senhor como veículos de comunicação, é isso? Sim, a gente tem uma carência de veículos de comunicação na cidade. A gente tem 3 rádios, se eu não estou errando o número, não tem mais jornal impresso, emissora de TV tem uma com sede aqui e outras 3 que atendem a região, e o material é enviado para todas de forma igualitária. O senhor administra páginas de notícias em redes sociais? A da prefeitura. O senhor administra da prefeitura. Em algum momento, o senhor administrou o perfil pessoal do senhor prefeito? Não, perfil pessoal não. Nesse intervalo de tempo de alguma figura, ou então das páginas de secretarias, o senhor tem administração delas também ou não? Não, e a Secretaria de Comunicação não tem nenhum tipo de gerência sobre essas páginas paralelas. O senhor fala de essas páginas paralelas da prefeitura? Da prefeitura, por exemplo, tem secretarias que têm páginas, mas a Secretaria de Comunicação não tem nenhum tipo de controle sobre elas, é responsabilidade exclusiva das pastas. E o que elas publicam passa pelo senhor? Como que é essa relação? Também tem autonomia? Acontece, na verdade, depende de secretaria para secretaria. Tem secretaria que primeiro manda o material para a gente elabora, aprova esse material e depois é postado na página da prefeitura e eles ou copiam e colam na página deles, às vezes mudam alguma coisa do texto, ou fazem o compartilhamento. Tem secretaria que primeiro posta na delas e depois manda para a gente, e aí a comunicação adapta para um padrão prefeitura para poder disparar para os veículos de imprensa. O contato com veículos de imprensa é feito exclusivamente pela Secretaria de Comunicação. Então, solicitações de entrevista tem que passar pela comunicação. Aprovação de texto que sai pela prefeitura
passa pela comunicação. Agora, das páginas paralelas de secretarias, a gente não tem controle. E desde 2021 o senhor só trabalhou com páginas oficiais? O senhor não muniu, não elaborou textos para pessoas informais, para textos que fossem tendenciosos no sentido de promoção e ataque de opositores? Não tenho a menor lembrança de ter feito algum texto de ataque, porque, como eu falei, o meu trabalho é puramente institucional, não é político. Talvez algumas pessoas até critiquem por não ser político, mas é porque a gente não pode ser político com um perfil institucional da prefeitura. Tem que ter essa separação. E o senhor nunca também recebeu recursos além do vosso salário para poder fazer esse tipo de trabalho de promoção? Não, nunca recebi nenhum tipo de dinheiro ilícito que fosse pago por pessoas ou por empresas que tivessem contrato com a prefeitura. Nunca tive nenhum tipo de contato, acho que até teve uma empresa que foi citada aqui, de construção, não sei nem quem é o responsável. E o senhor chegou a fazer também remunerações de pessoas que podiam atuar dessa forma, de maneira não, eu informal? Nunca negociei valores com ninguém e nunca paguei ninguém. Perfeito. Os senhores querem fazer questionamento, senhores vereadores? À vontade, vereador João Pacheco. Bom dia. Guilherme, você falou que tocou num ponto aí dizendo o seguinte, que vocês não têm como, a sua atuação é profissional dentro da página, só demonstrando exatamente o que acontece, sem cunho assim político e nem uma espécie de ufanismo para nossa. Você é baseado no jornalismo de fatos que acontecem, em demonstrar as coisas que estão acontecendo na prefeitura, é isso? Isso, a gente faz um trabalho de assessoria de imprensa. Então, claro que a gente tenta divulgar o lado positivo das coisas. Quando tem algum problema, algum veículo de comunicação questiona a gente e a gente envia uma nota. Respondendo. Dependendo do assunto, a gente até publica a nota para esclarecer para a população. Mas é um trabalho institucional de divulgação de eventos, feitos, benfeitorias, inaugurações, conquistas e tudo mais. Perfeito. Obrigado. Mais algum vereador? Vereador Fernando Toledo. Bom dia a todos. Bom dia, Gui. Gui, acho que o Matheus fez muitas perguntas já, né? O Gui é um cara sempre acessível a todos os vereadores, né? A gente já tem intimidade. Você falou que você não fez a página do prefeito, né? E pouco diálogo assim com o Glauber. Você chegou a receber salários assim por fora da campanha, tanto do prefeito, ou chegou a fechar alguma coisa com o Glauber também, Cardoso? Não, eu nunca negociei nenhum tipo de valor com o Glauber. Se ele negociou com alguém, acho que ele falou aqui, aí não posso responder por ele, mas comigo nunca teve esse contato de pagamentos por nada. E sobre a campanha, eu não trabalhei na campanha de nenhum vereador. Sim. E nem na do prefeito. Eu ajudei, sim, na campanha do prefeito. Inclusive, eu estava de férias da prefeitura e ajudei, mas sem receber nenhum tipo de remuneração, nenhum centavo por nada. Só uma ajuda. Então, eu não posso falar que eu trabalhei, porque se eu falar que eu trabalhei, dá a entender que eu recebi por isso. Foi uma ajuda que eu fiz num período de férias da prefeitura. Eu peguei 30 dias de férias durante o período eleitoral, durante o período principalmente do horário eleitoral. Tá. Pode. O do Glauber, assim, a sua relação profissional com ele foi somente lá do gabinete, esse contato, ou você teve uma relação profissional também fora do... Não, é só essa relação de enviar textos que todo mundo recebe, na verdade. Então, o texto que ele recebia, qualquer pessoa que tivesse uma página, um veículo de comunicação da cidade ia receber também. Você nunca chegou a fazer texto para o Glauber também? Não, os textos não eram feitos para o Glauber, eram feitos para todos. Sim. E aí, se ele copia e cola, aí é com ele. Se ele adapta o texto, já aconteceu dele alterar textos e publicar, já aconteceu dele copiar e colar também. Mas eu não tenho como responder por texto que ele publica. Fique à vontade, vereador Jefferson. Bom dia, Guilherme. Vou fazer uma pergunta para você. Das informações repassadas pelo depoente dessa SEI até o presente momento, o senhor tem algum questionamento por ser uma inverdade? Não, na verdade eu não tenho nenhum tipo de questionamento. Eu acho que eu estou aqui para esclarecer, meu nome foi envolvido
Eu não tenho nenhum tipo de questionamento nem a ele, nem aos outros que já passaram por aqui, e nem aos outros citados que também podem ser chamados. Fique à vontade, vereador Ercílio. Bom dia, Luiz, tudo bem? Só para deixar registrado, né, o secretário é o Murilo, né, da comunicação, né? Isso. Hoje sim, quando eu comecei a trabalhar na prefeitura era a Rafaela, ela ficou um tempo afastada porque engravidou, e desde junho, se eu não me engano, por aí é o Murilo. Não, eu queria deixar isso assim, ó. Por exemplo, dar um exemplo, teve o festival, o campeonato de judô, que pela primeira vez conseguimos trazer para Jaú, um campeonato importante, e se de pronto, eu liguei para ele, para o Luiz, de pronto ele foi no ginásio, né, fez a matéria. Então, eu queria deixar registrado o seguinte, como você falou que algumas secretarias fazem essa comunicação paralela, não seria o caso, né, fazer tudo passar pela Secretaria de Comunicação para evitar esse tipo de transtorno, né? Porque, por exemplo, as do judô, por exemplo, o professor manda para vocês, são bem elaboradas e, né, inclusive até passei várias aqui na tribuna. Então, pode deixar registrado que, sei lá, um comunicado para que as demais secretarias possam passar pelo, né, vocês aferirem as mensagens, né, as notícias, né? O ideal é isso. Na verdade, a gente já até orientou as secretarias para que elas sempre mandem para a gente já orientou que o ideal é que essas páginas paralelas não existam, que fosse tudo concentrado na comunicação, mas algumas, não sei se por decisão do secretário da pasta ou não, acabam tendo. Eu acho que temos 20, 21 pastas, acho que umas 5 ou 6 que deve ter página paralela e que é utilizada frequentemente. Tem secretaria que criou e não utiliza, que acho que foi decisão do secretário que já saiu e tudo mais. Inclusive, o senhor falou do festival de karatê, de judô, perdão, porque é aquilo, eu não tenho horário. Por exemplo, teve vereador que me viu aqui 5 horas da manhã no evento do Corpus Christi. 3 horas da manhã eu estava fazendo postagem no perfil da prefeitura sobre a Expo. Então, é tudo institucional e no horário que acontece. Parabéns. Vereador Fernando. O Gui, a gente percebe que você veio com super boa vontade, respondendo tudo certinho. O Matheus fez muitas perguntas, assim, da minha parte eu queria saber mais resumidamente. Tem alguma coisa que você gostaria de falar, fora das perguntas que foram faladas, tanto do Matheus quanto da gente? Alguma coisa que você senta à vontade a falar sobre isso? Não, eu acho que não. Como eu falei no começo, acho que é importante esclarecer, né, até para vocês terem as versões e conseguir confrontar o que foi falado e esclarecer. Às vezes alguém fala aqui de uma forma, não vou falar leviana, mas de uma forma um pouco confusa, e é bom a gente poder esclarecer. Então, eu até agradeço de novo o convite para a gente poder explicar realmente qual é o meu papel e o que eu fazia na prefeitura, o que eu faço, aliás. Perfeito. Referente aos fatos noticiados, o senhor tem ciência se alguém recebia ou se alguém pagava para fazer publicações depreciativas a opositores? O senhor tem ciência disso? Não tenho ciência porque, de novo, nunca passou pela gente, nunca passou por mim, e eu tenho praticamente 99,9% de certeza que nunca passou pela comunicação, porque eu nunca vi nenhum tipo de conversa sobre isso lá. Então, eu acredito não presenciou que pagamentos? Não presenciei pagamentos. Eu acho que se isso existiu, era feito realmente de forma paralela à prefeitura. Eu, como estou dentro da prefeitura, posso responder pela comunicação oficial. Agora, se existe essa outra, eu desconheço. Perfeito. Mais algum questionamento? Vereador Maurício Moretti. O senhor falou aí que o senhor não conhecia o Vando. Então foi o Grauber que trouxe o Vando, o Grauber que trouxe o Marquinhos, o Grauber que trouxe o vamos dizer, Bombonato? O primeiro contato que eu tive com o Vando foi em algum evento, não vou saber precisar agora quando e onde, porque 4 anos, não vou lembrar. Mas o primeiro contato que eu tive com o Vando foi em eventos da prefeitura. Até nem sabia quem era num primeiro momento, depois fui informado. O Glauber eu já conhecia, o Marquinhos Soares eu não conhecia, mas eu sabia que ele tinha uma página, a Bancada do Povo, que ele faz o programa dele, mas eu não conhecia e nunca tive nenhum tipo de contato. Aliás, não sei nem se ele está no grupo da imprensa, para ser bem sincero.
E do Bombonato, como eu disse, eu sabia também que ele tinha uma página, mas era um contato puramente institucional. Na época do GAECO, quem foi que fez o texto? Ou não teve texto? Quando o GAECO veio para a cidade? Teve uma nota que foi divulgada pelo perfil da prefeitura, isso eu me lembro. Quem escreveu a nota? O senhor lembra? Eu já não vou saber dizer, não vou lembrar. A nota foi repassada para todos os... Provavelmente pode ter sido eu. Provavelmente pode ter sido eu, mas essa nota foi enviada para todo mundo, para todos os veículos de imprensa. E essa nota foi escrita justamente porque a gente estava sendo questionado sobre o que estava acontecendo, uma operação da Polícia Civil Federal aqui na prefeitura. Então, E o senhor lembra se nessa nota teve ataques aos, vamos dizer, a todos os envolvidos? Não, que eu me lembre não. Eu acho que foi citado que a operação envolveu vereadores e servidores, mas nominalmente não. Obrigado. Por favor, vereador Fernando. O Gui, sobre a GAECO, você fala que provavelmente pode ter sido você que escreveu. Você tinha mandado de cima a colocar coisas no texto, assim, quando acontecia, quando você escrevia? Não, porque foi uma demanda que chegou para a gente, a imprensa toda da região questionando. Então, são duas pessoas que escrevem textos na comunicação. Se não fui eu, foi uma outra servidora. Mas quando é assunto assim mais sério, normalmente sou eu que faço. Então, provavelmente fui eu. Quem é a outra servidora? É a Vera. Mas ela também faz o trabalho de comunicação institucional. Então, esse texto foi feito, provavelmente foi aprovado, não me lembro por quem. Eu acho que foi no primeiro dia do Murilo. Foi até ele que aprovou o texto para a gente poder divulgar. Inclusive foi o primeiro dia, ele chegou junto com a polícia, praticamente. E separados, né? Que é a melhor parte. Eu me dou por satisfeito, vereador. Se vocês tiverem mais algum questionamento. Senhor Luiz Guilherme, muito obrigado. Ô, Vini, só dá um toque ali para a Júlia, para já trazer o Fagner Prioli. Obrigado, senhor Luiz Guilherme, pelos esclarecimentos. Acho que os questionamentos foram esgotados. Se o senhor tiver alguma consideração a fazer, fique à vontade. Não, eu vou agradecer de novo. Estou à disposição para qualquer outro esclarecimento que, se fizer necessário. Acho que a SEI tem um prazo aí para ser concluída, e se precisar de mais alguma informação, eu estou à disposição. E desejar um bom dia a todos, e é isso. Obrigado. Podemos já chamar a próxima, senhores, porque aí a gente já emenda. Então, fica à vontade, até ele chegar aqui eu já vou fazendo. Obrigado, senhor Luiz. Bom trabalho para o senhor. Ela está trazendo? Já está chamando. Então, a gente já emenda com o senhor Fagner Prioli. Lembrar que o senhor Fagner Prioli também foi mencionado ali em alguns depoimentos. Fica à vontade. Senhor Fagner, muito obrigado pela presença. Agradeço aí por ter atendido a nosso chamado. O microfone funciona apertando. O senhor conhece já essa tribuna já, mesmo que distante, o senhor já conhece essa tribuna. Agradeço pela presença. O motivo da vossa presença é justamente na condição de testemunha, para nos ajudarmos a esclarecer fatos referentes ao objeto da SEI, que é justamente a formação de um grupo, que foi organizado, remunerado para poder promover a atual administração, defendê-la e atacar opositores. O senhor, na condição de testemunha, se aplica ao artigo 342 do Código Penal a Vossa Excelência, que fazer afirmação falsa, negar a verdade como testemunha é configurado como um crime. Então, a ideia é que o senhor nos traga elementos para melhor compreensão dos fatos e esclarecimentos aqui do objeto dessa comissão especial de inquérito. Começa, então, solicitando ao senhor que o senhor se apresente. Nome completo, formação, atuação profissional, enfim, aquilo que o senhor desejar colocar na sua apresentação. Eita. Sou Fagner Roberto Prioli, meu nome é completo. Formação radialista com ênfase em locução, jornalista e artista, ator e dublador. Também, atualmente, curso Gestão Pública. E também sou produtor audiovisual, mercadólogo. Perfeito. O senhor já atuou no poder público, senhor Fagner? Como cargo comissionado, como empregado público?
Não, nunca atuei no poder público como cargo comissionado. Entendi. Na atuação profissional do senhor, o senhor atua com o que atualmente? Produção audiovisual e mercadólogo. Então, eu sou aquele que produz estratégias para alavancagem de empresas, com ênfase no marketing digital. Perfeito. O senhor conhece o senhor Glauber Cardoso, a atuação dele junto à Prefeitura Municipal? Como é que o senhor, como é que é a sua relação com o senhor Glauber Cardoso? A minha relação com Glauber Cardoso foi algo muito rápido durante a campanha eleitoral. Somente isso. O senhor fala qual campanha? 2024? A campanha 2024, mais atual. Perfeito. Como que era essa relação, senhor Fagner? Uma relação basicamente institucional. Ele estava no grupo do nosso grupo político e eu conversei poucas vezes com ele, acho que foi 2 vezes na casa dele apenas, para conversar sobre possíveis questões políticas, mas foi algo muito espúrio, algo muito irrelevante que acabou não procedendo muito. E isso tinha a ver com alguma produção midiática, Sr. Fagner? Não, era mais a respeito da campanha política. Alguma estratégia até para eu poder me orientar melhor na campanha política, mas não teve relação mediática nenhuma, praticamente. Inclusive, uma das vezes que eu fui na casa dele, era porque ele tinha um conteúdo sobre uma operação que teve aqui na cidade de Jaú, mas acabou não procedendo. E uma outra vez que eu me reuni na casa dele, ele pediu minha ajuda para poder elaborar um podcast. Eu, como produtor audiovisual, essa é uma das minhas especialidades, inclusive o primeiro podcast aqui da cidade fui eu que idealizei, antes da pandemia ainda, foi um sucesso. Então ele queria ajuda no software lá do computador dele, aí eu dei algumas dicas para ele de como ele poderia proceder. Essa vez e uma outra vez foi sobre o GAECO, mas acabou não procedendo mais nada. Quem que acabou indicando o senhor para procurar o seu Glauber para pegar material sobre GAECO? Não houve indicação para eu procurar o Glauber. A nossa comunicação foi feita de forma espontânea. Na época, a operação do GAECO estava explodindo na cidade, aliás, continuava repercutindo. Então, embora eu estava como candidato político, como vereador, né, eu também sou jornalista. Desde 2016 eu faço esse trabalho. Inclusive, uma crítica muito assertiva, né, o senhor sabe disso. Já recebi muita dedada na cara e também a BO por causa das minhas críticas políticas mais severas e ásperas. Então, como essa operação do GAECO ela é bastante abrangente, eu fui lá para tentar pegar mais informações, mas não procedeu em mais nada. Morreu o assunto. Com os senhores Marcos Soares, Vando Alves e o senhor Robertson Bombonato, o senhor também tem algum tipo de relação de produção de mídias? Nenhuma. Bombonato, apenas eu conheci ele ainda na outra campanha eleitoral, 2020, é isso? Isso. Que ele também estava fazendo parte da nossa coligação, mas com esses outros aí, Vando... Qual foi o outro? Marcos Taxista. Não, também, imagino. Estritamente campanha eleitoral. Talvez eles estavam juntos na mesma coligação lá em 2020 também, acho que é isso. Vi rapidamente. O senhor hoje é filiado a qual partido? PL. E aí o senhor Marquinho Taxista também foi candidato pelo PL? Acho que sim. Se não foi, estava na coligação, algo assim. Perfeito. Eu via ele, mas nunca cheguei a conversar com ele, nem com o Vando e com o Bombonato. Ele é mais jovem, né, mais jovial. A gente trocava umas ideias lá, mas sempre na esfera federal, não na esfera municipal. Mais para falar de Lula e Bolsonaro, que era uma conversa bem legal entre a gente. Entendi. Nesse caso aqui, as produções midiáticas que o senhor fez aqui nos últimos 5 anos, referentes à política, elas são produções espontâneas, elas são orientações ou encomendas de determinadas pessoas? Como que se dá essa produção sobre a atuação política municipal? Extremamente espontânea. Eu prezo muito pela minha identidade no jornalismo. Eu recebo muitas recomendações, inclusive de pessoas que nem moram aqui em Jaú, mas que já passaram por aqui ou estão indignadas com a vereança, com o legislativo ou com a administração, me mandam sugestões, me mandam, nossa, cara, fala daquele cara, aquele vereador falou isso para mim, o secretário fez isso, fez aquilo. Sugestões. Como jornalista, eu também tenho uma página há quase 10 anos, uma página, como eu falei, ela é muito, digamos, a minha forma de jornalista político é bastante crítica, né, de forma bem áspera. Inclusive, um dos quadros que eu produzia de mais sucesso, ele se chama Vereador Inútil, né? Onde eu levantava os vereadores durante a semana que pouco ou quase nada faziam e eu expunha eles.
eles ficavam loucos comigo. Então, é esse tipo de política que eu fazia, aliás, de jornalismo político que eu fazia. Então, por óbvio, eu recebia muitas críticas, muitas sugestões, muitos pedidos, fala daquilo, porém, eu jamais fiz algo que me foi sugerido. Posso pegar a fonte, posso pegar informações, eu leio, verifico a fonte, a veracidade daquele fato e eu escrevo, eu redijo, eu escrevo a minha própria coluna e aí eu gravo os meus vídeos. Normalmente é mais vídeos que eu faço, raramente eu fazia publicações estáticas. Eu gosto de que a pessoa veja a expressão daquilo que eu estou falando. Então eu me gravo, escrevo o roteiro, passo 3, 4 dias elaborando o roteiro, pesquisando sobre os fatos também, e eu me gravo para a pessoa ver a veracidade daquela expressão que eu estou falando. O senhor administra quais páginas ou perfis em redes sociais? Somente a minha página, Fagner Prioli, tem o meu nome e o meu rosto lá. Nunca tive que me esconder em páginas com nomes irrelevantes ou, enfim, supérfluos. Perfeito. E nessa produção que o senhor faz, o senhor foi procurado por alguém da administração para poder ampliar essa produção, para poder direcionar elas, inclusive, a determinadas críticas? Quando eu comecei lá em 2016, nos meus vídeos criticando, né, os vereadores, imediatamente vários vereadores tentaram me procurar. Isso desde aquela época. Quem que é esse cara? Quem está pagando ele e tal? Ninguém me pagava. Simplesmente espontâneo. Eu aprendi muito com o meu professor no radialismo. Então, ficava essa dúvida. Nossa, quem pagava o cara? Ninguém. E aí que está. Não tenho rabo preso com ninguém. Ninguém me paga. Tanto que, até mesmo nas minhas campanhas atual, na última campanha política que eu fiz, eu como situação ali, eu critiquei na minha própria campanha o próprio prefeito. Aí ele ficou bravo comigo, mas ele fez algo que eu não gostei. Eu critiquei ele mesmo assim, mesmo sendo da situação, apoiando ele, entre aspas. Né? Mas é claro, por óbvio, eu também criticava mais a oposição. Mas é isso, ninguém me pagava para nada. Isso o senhor mencionou em 2016, então posso afirmar que de 16 a 20 o senhor não foi remunerado para poder fazer esse tipo de críticas, e de 21 a 24 também não? Também não, nunca foi remunerado. Para fazer crítica política, jamais, sempre espontaneamente. Perfeito. Durante a campanha, o senhor produziu, naturalmente o senhor era candidato, o senhor fez produções também de vídeos. O senhor teve auxílio financeiro para poder fazer essas produções também? Não, nenhum também. Recurso para a campanha eleitoral o senhor chegou a receber também? Também nenhum. Recursos próprios. Inclusive, eu tentei fazer a minha campanha eleitoral como sendo um dos únicos candidatos a não gastar nada. Tentei fazer isso. Mas devido à dezena de processos eleitorais que eu recebi, onde pediam para tirar os meus vídeos, né? Engraçado que eu, como candidato a vereador, recebi processos de um candidato a prefeito. Vai entender isso aí, né? Então, isso acabou me prejudicando bastante. E lá no finalzinho, eu precisei, né, de recursos próprios, dar uma impulsionada nos meus vídeos, pois a minha página estava restrita, basicamente. Né? Tantos denúncias, talvez contrataram bots para me denunciar, minha página ficou com alcance muito diminuído. E aí acabou me prejudicando no meu alcance digital. O senhor falou de processos eleitorais, o senhor chegou então a ser processado por conta de alguns conteúdos. São processos eleitorais, são processos cíveis? Somente processos eleitorais, Certo. quase uma dezena, venci todos, mas me deu muito dor de cabeça. E a petição inicial desses processos é tão pífia que se eu criticasse a falta de gel ou o lado errado do topete do candidato, ele já me processava. Era algo ridículo a petição inicial. Ou seja, qualquer coisinha eles me processavam mesmo para me atrapalhar na campanha eleitoral. E nesses processos aí, o senhor teve auxílios de serviços jurídicos, de alguém ligado à prefeitura ou ao seu partido? Como ligado à prefeitura, não sei. Eu tive auxílio jurídico, sim, pois foi um combinado ainda nas reuniões da coligação, que são feitas bem antes de começar a campanha eleitoral. Eu deixei claro que eu gostaria de um auxílio, assessoria, uma ajuda jurídica para poder me auxiliar caso eu recebesse processo. Porém, já prevendo que eu receberia muitos processos eleitorais, pois até mesmo o próprio, na época, ministro do Supremo Tribunal Federal disse que tais eleições seriam as mais judicializadas da história. Então, já prevendo isso, pedi para a coligação me ajudar nisso quando fosse necessário. Dito e feito. No primeiro dia, quando começou a campanha eleitoral oficial, recebo o WhatsApp da Justiça Eleitoral com aquela petição inicial totalmente ridícula. E aí, eles me auxiliaram na parte jurídica.
Quem foi o advogado que atuou para o senhor? O advogado ou foram que mais de um? Não, foi somente um. Eu acho que foi somente um. Foi o Guilherme Zene, excelente advogado. Mas a minha comunicação com ele foi bem tranquila. Como eu falei, eu pedi só um auxílio. Porque na parte jurídica, eu não sou advogado, não tenho essa credencial, mas eu poderia fazer as minhas próprias defesas, como fiz em todos esses 10 anos que eu atuo, fazendo essas críticas bem ásperas contra entidades políticas. Mas a dificuldade seria mais para peticionar, né, no sistema eleitoral, aliás, no sistema judicial, a minha contestação. Então, o Zene foi essa ponte. Eu e ele conversamos bastante nas nossas contestações, todas muito bem feitas. Ele é um excelente advogado e venci todos os processos que eu recebi, eleitorais. E a remuneração do senhor Guilherme Zene dos seus processos foi feita pelo senhor ou aquilo que o senhor sabe pelo partido, enfim? Isso foi combinado com a coligação, com o partido, alguma coisa assim. Como eu falei, na reunião lá, nas primeiras reuniões, eu pedi um auxílio jurídico que eu precisaria. E aí eles já acertaram isso aí. Nessa operacionalização de processos judiciais, o senhor foi... Eleitorais. Desculpa. Justiça eleitoral. Justiça eleitoral, exato. O senhor foi orientado a fazer determinadas publicações para servir como base de defesa de outras pessoas? O senhor recebeu esse tipo de orientação, senhor Guilherme Zene? Do Guilherme Zene? Não. Para fazer uma publicação para servir como base de defesa para outra pessoa? Perfeito, isso. Não. Suas publicações foram provocadas nesse sentido? De repente, olha, Fagner, faz essa publicação aqui, porque isso vai me ajudar também em outro processo? Não. Não, eu nunca fiz uma publicação para tentar defender uma pessoa. Está dando microfone, tá ok? Alô? Não, vossa voz é baixa, então, se o senhor falar mais próximo... Nunca fiz publicação nenhuma para defender alguma pessoa em curso de processo. Mas aí as publicações que o senhor chegou a fazer eram, então, todas espontâneas. O senhor alega isso, o senhor sustenta isso? Espontâneas, todas espontâneas. Ninguém lhe encomendou uma publicação específica? Encomendação? Não, jamais. Pode, como eu sou jornalista, faço críticas severas, alguém deve, não sei, mas até mim, eu não fiz nenhuma publicação nesse sentido. Publicações encomendadas nesse sentido, não fiz. O senhor Guilherme Zene também não chegou a... Senhor presidente, ele já respondeu. Respondeu que não. Não, mas eu falei, não, que o senhor está perguntando a mesma pergunta 2, 3 vezes, já falou que não. Obrigado, vereador. Mas ele sabe se defender, vereador. Ele tem uma boa oratória, Agradeço. Só para colocar. Então, eu vou ampliar a pergunta, né, porque aí fica mais específico. O senhor chegou a receber recursos financeiros para determinadas publicações que o senhor fez? Vou ser específico. Dejair Palácio chegou a remunerar o senhor? Não. Neto Leonelli chegou a remunerar o senhor para algum tipo de publicação? Não. O senhor Marcos Cipolla fez algum tipo de subsídio financeiro para o senhor? Para a publicação, não. Para outras questões? Produção audiovisual. Referente a um trabalho de cobertura de um evento esportivo que eu fiz aqui em Jaú em 2023. Qual que era o evento, senhor Fábio? Evento esportivo infantil, triatlon, e também teve um evento de rolimã, campeonato de rolimã. Isso, campeonato de rolimã também. Isso. Mas aí faz parte de uma das minhas vertentes profissionais. Mas o senhor foi contratado pelo senhor Marcos Cipolla ou pelo senhor Sargento Oliveira, que à época, se não me engano, era o secretário? O Cipolla. Os dois, eu conversava com os dois. Certo. Mas é o Cipolla que intermediou o pagamento. Tá, então... Aí foi contratado, né, como um profissional, um prestador de serviço, para fazer toda a produção audiovisual televisiva desses eventos. Então, para esse tipo de atividade, ele entrava direto em contato com o senhor? Como não? Ele entrava direto em contato com o senhor Marcos Cipolla? WhatsApp, ligações? Isso. E aí ele fez pagamento em dinheiro, transação bancária? Começou em dinheiro e depois, no final, foi Pix. Foi Pix mesmo. Finalizou. O senhor Neto Leonelli de Jair Palácio fizeram algum pagamento para o senhor? Não, somente o Cipolla. Somente o Cipolla que fez, perfeito. E nesse caso aqui, o senhor afirma que o senhor Guilherme Zene só fez a defesa dos processos eleitorais que o senhor teve. O senhor lembra quantos processos? Quase uma dezena, ou uma dezena. Perfeito. Vou abrir para mais vereadores. Por favor, vereador Fernando. Bom dia, Wagner.
Fagner eu já conheço, a gente na campanha retrasada estivemos juntos pelo PL. Fagner é um cara que tem umas postagens muito firmes, né? Um cara de direita, parecido com a formação ali dentro da nossa bolha, o que a gente acredita, e mesmo assim eu também fui alvo das páginas e eu acho muito legal isso, né? Fui até uma vez atrás dele na academia para corrigir o que ele tinha falado, a gente conversou, lembra? Fui atrás dele na academia, a gente se encontrou, consegui falar com ele, e sempre foi um cara cordial a entender o que estava se passando na Câmara, né? O presidente, no caso, eu sou meio leigo com essa parte de SEI, você me corrige se eu estiver errado, mas assim, eu queria, se puder, gostaria de fazer uma pergunta assim a você, assim, baseado em quais provas você chamou o Fagner, porque pelo que eu vi, ele só foi citado como exemplo. Então eu gostaria de perguntar para você o sentido do senhor Fagner. O sentido Fagner isso, do Fagner. Por que ele foi... Isso está no plano de trabalho, eu sei que Vossa Excelência está começando agora, né, as oitivas aqui. O senhor Fagner foi citado, e aí o senhor fica também à vontade, Fagner, para poder também fazer apreciações, pelo senhor Glauber como alguém que compunha um grupo. Foi como exemplo, não foi? Assim? Não. Ele foi citado, ao indagar o senhor Glauber, no dia 30 de junho, quem eram essas pessoas, né, que faziam esse tipo de publicação. Então ele começa a fazer citações. E aí, no meio do momento, eu fui falando alguns nomes, um deles foi Fagner Prioli, e o senhor Glauber falou assim, não, esse aí foi só na campanha. E aí a gente está esvaziando exatamente essa tese. Se o senhor Fagner compunha algum tipo de grupo que era remunerado, que era organizado para fazer publicações. Por isso das perguntas, se as publicações eram espontâneas, se elas eram financiadas, se recebeu algum tipo de ajuda financeira ou judicial. Então, nesse sentido, esgotamento dos questionamentos. Perfeito. Mas aí o senhor fica à vontade a partir dessas considerações. Sim, eu não estou aqui para questionar ninguém, é mais para entender, né? No caso, a gente fez a campanha junto, era do PL, eu só estou aqui para reafirmar exatamente o que ele falou, tanto do prefeito, quando ele teve que fazer matéria contrária, isso eu vi, assim como comigo também, que era do mesmo partido, e eu sempre reafirmei e acho umas postagens firmes. Então eu só queria entender isso, essa parte. Por agora não tenho pergunta não, ok? Inclusive, posso falar? Se eu puder passar a palavra, vereador... eu só queria falar em cima do que o Fernando falou, sobre o nome dele ser citado pelo Glauber, é onde vem as convocações, que tem que colocar para todos os membros ver quem vai ser convocado. Porque o presidente está se equivocando nas convocações, sem conversar com a gente, e a gente vê no presidente, depois que o senhor Glauber Cardoso disse na tribuna, diferente da reunião lá atrás, da senhora Célia Miloso, ele não tocou mais no nome da Célia Miloso, não convocou ela para ser ouvida. Então eu acho que a gente aqui, como membro dessa comissão, a gente tem que tomar alguma iniciativa. A gente não pode deixar o presidente fazer o que ele quer, trazer quem ele quer, porque do modo que ele está falando, o que ele falou para o senhor aí, Fernando, dá a entender que é o Glauber que está convocando quem ele quer, e não a gente, e não a comissão. Porque a Célia Miloso foi totalmente retirada até da boca do presidente. Então eu acho que a gente, como membro, a gente vai ter que fazer uma reunião, fora das câmeras, vamos dizer, gravada, com ata e tudo, para a gente resolver certos assuntos, que no meu modo de ver, essa SEI está sendo totalmente tocada por uma testemunha que veio aqui e contou mentira. Vereador, o senhor tem questionamento para não testemunha? terminei, não terminei. Não, só um minutinho, certo? que nós estamos aqui. Só um minutinho, só para o senhor entender. Só para o senhor sentar, só para o senhor entender. Só para o senhor entender. Não, só um minutinho, vereador, só um minutinho. A testemunha veio para prestar esclarecimentos. Daqui a pouco a gente pode dispensá-lo e continuar essa prosa. Eu só estou perguntando se o senhor tem questionamentos à testemunha que está aqui esperando para poder esclarecer. O senhor tem questionamentos à testemunha? Tenho questionamentos à testemunha. Fique à vontade para os questionamentos. O senhor chegou aí falando do GAECO. O senhor chegou a ser procurado para fazer, vamos dizer, matéria do GAECO, batendo em algum vereador ou batendo em pessoas ali, vamos dizer, com pedido de prisão, assim? Bom, meu vídeo do GAECO.
deu muita repercussão, até mesmo fora do estado de São Paulo. Inclusive, ele foi o objeto do primeiro processo eleitoral que eu tomei assim que começou a campanha. Esse vídeo deu muita repercussão. Como que eu fiz ele? Ninguém me pediu. As notícias do GAECO, da operação que teve aqui, batizada de Terra Roxa, por consequência o nome dessa Câmara, ela explodiu na imprensa. Eu peguei fontes da Globo, do Terra e de outras mídias também profissionais. Juntei tudo, embora a prefeitura, em nota oficial, ou a imprensa oficial aqui, imprensa, né, pequena aqui da cidade, não tenha citado o nome dos vereadores envolvidos, Terra citou, Globo citou, entre outras citaram. Então, com base nessas informações que eu colhi, dessas fontes gigantescas de imprensa, eu produzi o meu vídeo, passei 2 dias produzindo ele, e sim, naquele vídeo eu nominei os vereadores envolvidos nessa operação do GAECO, com Grupo de Combate ao Crime Organizado e à Corrupção aqui no estado de São Paulo. E, curiosamente, um dos vereadores envolvidos é o presidente desta SEI. O senhor citou sobre o fato de estar sendo televisionado isso aqui, né? Eu acho bem interessante isso, pois eu estou aqui me expondo. O meu nome foi citado pelo Glauber de forma muito singela, ele disse que eu não participei de um grupo. Apenas o contato dele comigo foi durante a campanha eleitoral. Ele falou que foi muito pouco, umas 2 vezes só que eu falei com ele. Bom, essa grandeza de citação que ele fez do meu nome é muito pouca, é muito baixa. E mesmo assim, eu fui convocado como testemunha aqui. Tem outras pessoas que ele citou, muito mais do que eu, com mais relevância que eu, e não foram convocadas. Então, esses são os questionamentos que eu tenho. E, entre outra coisa, estou aqui como testemunha, depondo e me expondo. Eu sou um produtor audiovisual, inclusive alguns clientes meus, né, depois que ficaram sabendo que eu viria aqui testemunhar, já não falam mais comigo. Então, tive esse prejuízo profissional. E isso está sendo televisionado. Agora, outras investigações de organização criminosa muito maiores do que esta são em sigilo. E essa aqui não está em sigilo. Eu acho isso uma inversão de valores. Só mais uma pergunta. Na época que o senhor falou aí, da eleição, ou até antes, não sei, ou depois, o senhor teve vários processos. O senhor acredita que tem uma suposta organização criminosa por detrás para se tentar atacar o governo e atacar, vamos dizer, pessoas que assim se está de um lado do governo? Organização, se existe uma organização criminosa. O senhor acha que existe uma organização criminosa? Uma opinião. Uma opinião, se eu acho. Uma opinião do senhor. Olha, o que eu acho seria uma opinião. Sim, ilegalmente eu acho que não existe nenhuma organização criminosa, de forma ilegal. Mas institucionalizada, existe uma organização de revanchismo político. Isso tem. E não é para atacar a oposição, e sim o governo que está estabelecido, que foi estabelecido democraticamente por uma amplitude avassaladora de votos. Obrigado. Perfeito. Sr. Luiz Fagner Prioli, Luiz Guilherme Romagnoli, o senhor tinha contato referente a informações institucionais? Como que era essa dinâmica com ele? Nossa, eu pouquíssimo falei com ele, pouquíssimo mesmo. As minhas conversas com ele são mais atuais, para além da campanha, para depois da campanha eleitoral que eu fiz. Muito atuais. É mais de forma institucional mesmo. Inclusive, estivemos e combinamos juntos para cobrir a Expo Jaú 2025. E a cobertura que eu fiz foi a melhor de todas, inclusive. Por qual página que o senhor fez? A página Medialize, é o novo projeto que eu estou idealizando. Mas essa Medialize, o senhor não obtinha ela ano passado? Ela é recente, essa página? Ela é recente, mas é recente. Isso. 2025? 25. Perfeito. Mais algum questionamento, senhores? Fernando? Ô Wagner, voltando no GAECO, eu sei que você falou que cada texto que mandavam para você lia, relia antes de qualquer coisa postar, né? Mas nesses textos do GAECO, teve alguém que te pagou para que você dissesse algo, postasse algo nas suas páginas? Não, nunca recebi dinheiro para publicar alguma coisa.
me enviaram muitas sugestões de publicação, mas especificamente esse do GAECO, ou quase todos os vídeos que eu fiz criticando, né, de forma institucional e legal a entidades políticas, eu peguei do Google. Google fazia a pesquisa sobre o tema relacionado, palavras-chave, encontrava várias fontes legais, fazia um esboço, né, fazia um esboço de tudo aquilo, dessa informação que eu obtinha, e aí eu escrevia a minha coluna, o meu texto, pois, como eu falei aqui, eu prezo pela minha identidade jornalística e radialística. Acho que só para também ao encontro da vossa pergunta, vereador, para a prefeitura foi só essa oportunidade que o senhor prestou serviço, 2023, na Secretaria de Esporte? Olha, eu não sei se foi para a prefeitura, eu conversei pessoalmente com o Cipolla, e também na época com o Sargento Oliveira. Na época ele era sim o secretário de esportes, isso. Agora, essa produção audiovisual, midiática que eu fiz, não foi publicada na prefeitura, foi nas páginas pessoais deles. Então não foi para a prefeitura. Acredito eu que seja assim colocado. Mais alguém querendo fazer questionamento, senhores? Vereador Ercílio. Bom dia, Fábio, tudo bem? Sem ser Ercílio, não conhecia também. Eu falo assim, né? Até hoje, como vereador, a preocupação é estou em campo, sempre trabalhando, então às vezes eu acho que não conhecer algumas pessoas é vantagem. Eu estava vendo aqui, vi que o senhor é estudioso, né? O senhor tentou entrar na política, eu também entrei, estou estudando, correndo atrás todos os dias, né? O senhor falou assim sobre o GAECO, né, que o senhor fez a matéria. Pelo que o senhor estudou, que o senhor viu, que o senhor foi atrás, o senhor acredita no que nesse do GAECO, o que o senhor entrou nessas mil que o senhor fez das pesquisas? Há fundo de verdade? Vai dar alguma coisa? Bom, como jornalista, né? Você vai mais a fundo do que a maioria aqui, né? De novo, é uma opinião, né? Isso. Eu não sei se isso tem muita relevância, mas eu prefiro deixar a justiça trabalhar nesse sentido. E o GAECO, que é o grupo que combate o crime organizado e a corrupção aqui no Estado, ele pediu a prisão preventiva de algumas autoridades e vereadores aqui desta Câmara. Porém, essa prisão não foi efetivada. A juíza apenas determinou o afastamento. Foi isso que foi feito. Ou seja, se pediu prisão preventiva, com certeza provas robustas haviam. Outra coisa também, dá parabéns, porque assim, a maioria das páginas que a gente acompanha aqui, eles só tem algo para denigrir a situação, né? E como o Fernando falou aí, você também bateu nele, né? É uma questão, bateu que eu estou falando. Então isso é um elogio também, porque assim, né? Muitas vezes as pessoas só vê um lado, né? Você acredita que há situação, que há oposição, como estudioso? Sim, não entendi sua pergunta, refaça. Assim, como estudioso da política, existe situação e oposição. Você acredita nisso? Sim, com certeza, com certeza. Só que existe um hiato um pouco grande demais em situação e oposição. A pessoa que é a situação pode virar oposição ou vice-versa, dependendo do que lhe é oferecida. Comigo já me foi oferecido muitas coisas, inclusive antes de começar a campanha de 2024, eu conversei com a situação e a oposição e me ofereceram várias coisas, eu recusei todas. E eu vejo uma grande, digamos, oportunismo de várias pessoas envolvidas na política, como, por exemplo, em 2022 ou 2021, quando eu estava concluindo meu curso de artista, eu estava em uma atividade de ator aqui no cinema municipal. Eu fui interpelado na época por 3 pessoas envolvidas na política da gestão daquela época, que era a gestão que está atualmente hoje aqui. Me ameaçaram de processo, porque naquela época eu fazia críticas até mesmo contra o atual prefeito, que é a situação hoje. Olha só que ironicamente, hoje eu sou da situação, apoio ele, porém também não deixo de criticá-lo. E essas pessoas que me ameaçaram de processo naquela época, hoje fazem parte, aliás, fizeram parte da coligação de 2024, a mesma que a minha. Também só para terminar, para deixar registrado aqui também, algumas páginas, volto a repetir, elas só batem na situação. Você acredita, opinião agora, que eles recebam para fazer isso? Porque você falou que fala o que acontece, o que é o real, né? Algumas páginas não, só pega um determinado grupo de políticos, entendeu? Por estar, assim, às vezes na mesma linha, no sentido que o prefeito, por exemplo.
Tem páginas, aliás, pessoas, né, por trás dessas páginas fictícias ou páginas falsas. A minha tem o meu rosto e o meu nome lá. Agora, tem pessoas que dependem, que vivem somente disso, que aceitam trocado, esmola para ir atrás, se rastejando atrás de políticos ou qualquer tipo de autoridade política para ganhar uma esmolinha para sobreviver, para comprar uma pizza, talvez. Agora, eu não sou assim. Inclusive, eu critiquei severamente o Fernando Toledo, num vídeo, foi 2024, não lembro quando. Critiquei, falei que você era muito ruim como vereador, não tinha estudado nada. Na semana seguinte, você entrou em contato comigo. Conversamos, mas mesmo assim, não deixei de falar na sua cara que você era um péssimo vereador. Mas o senhor, como uma autoridade política, está sujeito a escrutínio público, ainda mais de um jornalista como eu. Então, eu não tenho papas na língua, eu falo mesmo, mas nada do que é me sugerido. Apenas leio as fontes, levanto as informações, faço o meu escrutínio jornalístico e gravo os meus vídeos com críticas políticas. Só corrigindo, na minha cara, você não falou que eu era Deixa péssimo. eu só fazer uma intervençãozinha aqui, porque, óbvio, a gente não pode entrar numa questão de subjetividade de opiniões. Então, eu acho que eu vou só retrair para a questão da objetividade, para a gente não se alongar muito aqui. Se o senhor tiver algum questionamento sobre, fica à vontade. Agora, senão a gente fica numa exposição, vocês são filiados ao meu partido e tudo mais, então... Essa é a questão de fazer perguntas sobre opinião, que foi o que o vereador Hercílio fez. Na sua opinião, eu estou dando todo o espaço. Por isso que eu vou, exatamente, por isso que eu vou só fazer essa orientação. Eu só responder o que ele falou, porque nesse caso ele está mentindo, né? Na minha cara ele não falou isso nenhuma vez. A gente sentou, conversou, tanto é que há 2 meses atrás você me mandou para ser meu assessor, você lembra disso, né? A gente conversou, não teria como ele querer ficar com um vereador péssimo, querer ser assessor desse vereador péssimo. Então eu só gostaria de corrigir isso. Agora, tem as mensagens do meu WhatsApp dele para ele ser assessor, trabalhar comigo. Então eu só estou corrigindo algo que ele falou. Agora vou pedir para que a gente possa agora, se não tiver mais nenhum questionamento, a gente pode até concluir já. Senhor Fagner, agradeço a presença, viu? Agradeço a presença, foi bastante esclarecedora as suas falas. E obrigado, viu? Obrigado. O senhor tinha pedido redesignação de data, que bom que o senhor conseguiu fazer, agradeço mesmo. A gente faz um desenho, às vezes, de fazer as convocações e elas serem cumpridas na sua imediaticidade. Vossa Excelência, inclusive, alertou uma questão para nós, desse pedido de redesignação, que a gente vai até ampliar para as outras próximas convocações. Então, obrigado, senhor Fagner, agradeço mesmo a presença e os esclarecimentos. Senhores, estão encerrado aqui a oitiva do senhor Fagner Prioli. Eu começo exatamente falando isso. O senhor Fagner tinha pedido redesignação de data. E ao pedir redesignação, a gente tem um cronograma para cumprir, isso extrapolaria aquilo que a gente tinha cumprido. Então, na semana que vem, eu já entrei em contato, a assessoria me entrou em contato com pessoas que são externas. Então, por exemplo, a senhora Patrícia, que é a representante da empresa Raj, o senhor Marcos Cipolla, eles vêm de outras cidades. Então, a gente vai expedir já essas convocações, prevendo que, se necessário, a gente consiga redesignar a data. Então, para a semana que vem, fica o senhor Dejair Palácio, para poder prestar esclarecimentos, o senhor Guilherme Zene e o senhor Marcos Cipolla. E aí, para a gente até calar com a questão da dúvida, se os senhores querem chamar a Célia Miloso, a gente inclui já para a semana que vem. Se não há oposição, a gente convoca, então, a Célia Miloso para a gente poder ouvi-la também junto com esses outros 3. Ok? Fica também por questão de disponibilidade, Câmara e essas pessoas, seria para quarta-feira que vem, dia 15 de outubro, às 8, exata, por conta de disponibilidade da TV Câmara e das oitivas aqui, para a gente não extrapolar. Tudo bem? Bom, então, nada mais havendo. Eu gostaria de falar, o senhor está vendo meu microfone ligado? Eu vejo muitas coisas. Eu acho que é o seguinte, o senhor convocou as pessoas aí sem a deliberação do colegiado. Então, eu acho que para a próxima semana, eu acho que a gente deveria fazer reuniões, como toda a SEI tem reunião, não só aqui, mas reunião no Salão Nobre, entre todos os membros, para designar quem vai ser chamado. E não só o senhor designar quem vai ser chamado. Pode acontecer isso?
senhor presidente? Foi o que a gente discutiu na semana passada com o vereador Rodrigo Campanhã. Na semana do dia 13 até o 24, a gente vai esgotar as testemunhas que foram arroladas. Na semana Foram arroladas pelo senhor e não pelo colegiado. Onde está a senhora Célia Miloso, que o senhor não toca o nome dela, e por quê? Acabei de falar que ela está convocada para a semana que vem, vereador. E por que o senhor não cita mais o nome dela perante os depoentes que aí vêm? A gente vai esgotar todos os questionamentos sobre ela semana que vem, Não, vereador. é. Eu estou perguntando para o senhor por que não chamou ela, se ela já estava no rol que o próprio Glauber Cardoso colocou e mentiu. E ele colocou... o senhor, como presidente, prevaricou. Ok, o senhor me processa. Okay? Então, nesse caso, já está indo o processo. Ótimo. Entendeu? Aí a gente resolve gastar lá. tempo, gastar tempo, de energia. Novo, vereador. Vai ter uma reunião semanal Acabei no de Salão falar Nobre. para o senhor, já tinha falado semana passada, o senhor precisa prestar mais atenção nas audiências. Não é prestar atenção. O senhor acha que aqui tem um bando de trouxa. Não, o senhor não vai gritar não, o senhor não vai gritar não, tá? A questão é a seguinte, ó, nós temos até o dia 24 para encerrar, vai ficar faltando só depois o senhor Neto Leonelli e a senhora Patrícia para outra semana. A gente já está caminhando para rolamento do final de testemunhas. Semana do dia 27 a gente consegue sentar para deliberar, porque várias pessoas foram citadas para além dessas. Aí a gente fecha nesse grupo como nós tínhamos colocando. Tudo bem? Não, o que o vereador está falando é o seguinte, a gente tem que, pelo princípio da economicidade, perfeito. A gente, por exemplo, não, e outra, ele não contribuiu em nada, ele foi citado duas vezes. Claro que contribuiu, vereador, claro que contribuiu. Vossa Excelência está em outra comissão especial de inquérito também. O senhor sabe como que é a gente seguir para poder falar um cita o outro, que cita um, que vai puxando, e isso aí eu acho que pode ser contraproducente. O que nós colocamos aqui, e eu sei que é indelicado, porque assim, foi um candidato a vereador que compôs a base não é isso, não. É que ele mesmo mas veja, né, eu sei que isso é tratado às vezes com mais proximidade, porque é um candidato que compôs a coligação. Mas o fato dele vir e esclarecer, isso é de extrema importância para a composição do relatório. Já concluímos que ele não foi remunerado. Então quer dizer que aquela questão do grupo começa a se desenhar sem a presença do senhor Fagner. Sim, mas assim, se ele não tinha nada a ver com esse processo, o senhor viu que até a atividade profissional dele foi afetada. Foi o que ele alegou. Então. Mas, imagina, a gente tem que ter um pouco de consciência nessas horas. Sim, né? sim, não. Por isso que o que ele fala é ter uma deliberação e votar. A gente pode fazer uma extraordinária, entendeu? Sem problema. Em 5 minutos. Por isso que eu estou dizendo, né? a gente tem já essa reunião. A gente faz a extraordinária em 5 minutos, coloca a pauta e os vereadores votam. Se passar, se for aprovado, traz. Se não for aprovado, não traz. Isso já está agendado, vereador, para a semana do dia 27. Não, sim, é que eu estou dizendo que todos esses aí nós não fizemos, né? É que elas já tinham sido arroladas, vereador, a gente só vai cumprindo para poder conseguir dar conta dentro do prazo de 120 dias. A concordância depois na questão como que a gente vai compor. A concordância. Okay. Bom, nada mais havendo, então determina a levatória da ata. Convoco os senhores vereadores para o dia 15 de outubro, às 8 horas, para ouvir Dejair, Zene, Célia Miloso e... Marcos Cipolla. Obrigado. Determina a juntada da ata digital.